um dos sócios fundadores da Retina Vision, estou aqui com o Guilherme. Hoje a gente vai mostrar os resultados que a gente teve da semana que passou, consequente aí da nossa efetivação para a próxima fase. Tá? Bom, esse foi o nosso plano de execução. A gente focou bastante nas 3 pilares que a gente já falado, né? Que é a questão de escalabilidade, segurança e também dar uma revisada na estrutura de dados. Só que assim, os feedbacks que a gente pegou de vocês, da banca, acho que foi muito bom para a gente rever tudo que a gente tinha montado e usar uma coisa que a gente sempre utiliza na nossa empresa no dia a dia. Não adianta usar um Gantt, como esse daqui, se a gente não utiliza. Foi o que a gente fez, então, partir para uma premissa mais método Agile. Então, a gente seguiu o modelo de usar um Kanban, separando tarefas na parte ali do backlog, to do, doing e done. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, na parte exatamente de fazer o hands-off do projeto. E isso para a gente foi muito bom para você priorizar. A gente até já colocou as tarefas que a gente fez da nossa sprint passada, focada agora nessa semana, as tarefas que a gente pegou de feedback, e a gente vai comentar um pouco sobre, tá? Bom, aprendizados principais. Já deu um spoiler agora, que foi questão dos aprendizados e questão do feedback. A gente focou muito do lado do usuário desenvolvedor, que é aquele cara que vai ficar batendo nos endpoints, que vai ficar tendo estresse de o negócio estar disponível, de o desenvolvedor do outro lado que quer deixar o servidor de pé, só que não consegue porque tem muito acesso. A gente continuou priorizando isso, mas a gente deu um foco a mais agora, que é na parte do usuário final. A gente falou como que a gente consegue pensar em trazer esses dados de uma maneira também mais mastigada, mais bem trabalhada para o usuário final, que foi um dos grandes feedbacks que a gente pegou, né? Então, a gente já colocou um pilar a mais, que é a questão da acessibilidade. A gente continua focando na disponibilidade, a gente fez umas tarefas focadas para disponibilidade, escalabilidade e segurança, mas a gente focou bastante agora na questão de acessibilidade. O que eu digo com acessibilidade? Basicamente, a gente tem acesso melhor ao dado, né? E conseguir interpretar isso, não um desenvolvedor, mas de fato um usuário final, um gestor público, um marronzinho, enfim, qualquer pessoa que de fato vá consumir esses dados. E aí, eu vou apresentar aqui a demo já. Pode apresentar? Pode, né? A demo agora, vai estar os 15 minutos, eu continuo se não der tempo. Então, eu já aproveito e já mostro aqui. O que eu quero dizer com acessibilidade? Acessibilidade eu quero dizer que eu quero dar mais informação de maneira mais acessível. Então, aqui, por exemplo, a gente soltou os dados de radares no mapa, que ele é navegável. E cada radar, as cores aqui, elas são referentes ao lote, tá? Eu peguei uma maneira arbitrária, mas é totalmente configurável a maneira como a gente pode colocar qual cor representa o quê. E aí aqui a gente vai passando por cima, ele automaticamente já vai identificando qual que é a rua. Aqui a gente consegue colocar os filtros de faixas. Esses filtros são totalmente personalizados, a gente pode colocar outras categorias, como por exemplo a questão de enquadramento, entre outros. Enfim, eu coloquei uma só para simplificar e mostrar de fato o protótipo e mostrar a prova de conceito mesmo. Beleza. Isso. Aqui, como eu estava falando, a questão do lote, se eu clico, ele remove os lotes. Então ele é totalmente responsivo. E quando eu clico em algum desses caras, ele já me mostra um raio-x da via do dia 1º de fevereiro. Como que foi a contagem de veículos naquela região. Por que a gente faz isso? Não só isso, tem outros gráficos que a gente pode estressar muito mais além disso, né? Esse daqui era basicamente que a gente estava focando qual que é o índice que a gente pode tirar, um indicador que a gente pode tirar de congestionamento, por exemplo. A primeiro deles, você pode falar, velocidade média da via, ou contagem na via, né? Então a gente pegou, por exemplo, alguns pontos que tem alto fluxo de carros e a gente vê em horário de pico, por exemplo, que dá uma queda. Então esses são os tipos de indicadores que a gente pode tirar das contagens de cada radar, e daí a gente consegue saber, por exemplo, se uma via estava congestionada ou não. Eu vou especificar um pouco mais na frente agora quais são os outros tipos de visualização, mas eu quero continuar navegando na ferramenta que tem mais outras coisas para mostrar. Você quer comentar alguma coisa, Gui? Beleza. Então, aqui, vamos passar então pela plataforma em si, passar pelas funcionalidades que a gente trabalhou durante essa semana e começo do Hackathon. Então, eu fiz o login aqui simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, aqui
ele já me dá acesso às APIs em si, né? Aqui não muda muita coisa, o que a gente trabalhou mais aqui foi em questão de dar agora autenticação para uma API de autenticação, essa parte mais técnica. Aqui a gente continua, temos a questão de... São 4 endpoints sempre super enxutos, mas dentro deles você pode fazer muita coisa. A gente pode, por aqui, filtrar o que a gente quiser, que eu já tinha mostrado, qual que é o ano. Isso daqui é tudo pensando no desenvolvedor, né? De volta, esses dados eles ficam cacheados, então ele não vai ter problema de estabilidade por de trás. Esse aqui é o de radar, deixa eu pegar ele. Dentro do de radares. Quero mostrar uma coisa, por exemplo, deixa eu pegar esse carinha aqui. Então, essa aqui é a mesma visualização, ali só está sendo documentado dentro do Swagger, mas aqui eu consigo mostrar uma coisa interessante. Então aqui, como eu falei, tem os filtros que eu posso colocar, que é o mesmo que está lá, eu posso fazer a ordenação de acordo com um determinado parâmetro, e uma coisa bem legal é a opção de eu vou retornar esse dado em, por exemplo, XML. Então, às vezes eu consigo retornar XML e isso dá suporte para várias aplicações do governo, do estado, pessoas que ainda utilizam a versão anterior. Aqui eu consigo baixar o CSV. Ele mostra todos os resultados que saiu. Seguindo o edital, a gente tem a questão da paginação. Faz a contagem aqui completa. A paginação aqui está mostrando os primeiros 100. E lá em cima ele mostra... Bom, é isso. O que mais, Gui, você acha que preciso mostrar aqui? Então vamos continuar aqui. Bom, aqui eu estou com umas senhas de PIN, que eu posso separar por diferentes tipos de usuário. Se eu vim aqui em Users, aparece já o mobile aqui que foi cadastrado. Aqui eu posso dar permissão para ele, tirar permissão de qual base ele pode ter acesso. Então, por exemplo, eu posso dar acesso a ele ter só informação de contagens, por exemplo, não de radares. E aqui eu deixo cadastrado ele stuff, dou um save aqui. Se eu voltar lá, aí eu já tenho acesso só para a parte de contagens. Isso é totalmente personalizável também, facilita bastante o administrador e também os operadores a poderem trabalhar em conjunto, né? Outra apresentação. Bom, tudo isso focando basicamente em a gente poder fazer soluções preditivas e imediatas. Preditivas eu digo o quê? Dentro de cada uma desses dados, eu consigo enriquecer muito mais o modelo de simulação da CET, da SP-Trans, entre outros. Eu consigo enriquecer essa tabela com outras informações. Eu posso, por exemplo, cruzar uma coisa que a gente já faz hoje na Retina, que é cruzar as leituras de placa com a tabela Cinesp, com a base de dados Cinesp, que a gente sabe marca, modelo, cor do veículo, ano. Com isso, a gente consegue cruzar com a tabela FIP. Com a tabela FIP, a gente consegue saber, por exemplo, o valor dele. Com isso, a gente consegue saber qual é a faixa de renda dessa pessoa, né? Bom, então, como eu tinha falado, a gente consegue enriquecer muito mais os dados de destino e origem, dando um peso socioeconômico, dado que a gente sabe qual é a marca e o modelo do veículo. Isso só coletando com bases públicas, tá? Outra coisa também que a gente consegue fazer com isso é melhorar o modelo do Waze de rotas, dado que a gente tem todos os fluxos de veículos em cada ponto da cidade, e hoje o Waze ele usa cada indivíduo como um ponto na cidade para fazer essa modelagem. Isso não só para o Waze, mas também para desenvolvedores autônomos e outras empresas podem surgir até novos outros Waze. Tá? Isso pensando no preditivo. Na parte de soluções mediadas, a gente focou em ser bem específico em questão daquele dashboard. E aqui representa muito bem o caso que eu estava testando. A gente pegou, por exemplo, a Presidente Juscelino Kubitschek e a gente falou, vamos dar uma olhada como que é o raio-x
num dia específico, 1º de fevereiro, por exemplo, ali. E a gente percebe esse tipo de anomalia. Como eu falei, esse tipo de anomalia pode ser um tipo de indicador que a gente pode tirar e falar, eu quero saber todos os congestionamentos agora de São Paulo no mapa. Ele já me plota aqui todos esses congestionamentos baseado nesse tipo de indicador, e aí eu consigo passar ações essa foi uma das que a gente levantou, né? Claro que pode haver milhares outras, que é como a gente não está tão alinhado com a operação, isso faz parte muito da gente ficar muito mais próximo, dependendo do desdobramento aqui do processo, e aí levantar essas hipóteses a mais e colocar muito melhor na plataforma, né? Então, o que a gente poderia fazer é o local onde o veículo passa, né? Que tem muito trânsito, a gente pode veicular novas campanhas de trânsito nesses pontos específicos, em vez de gastar um budget em todos os pontos, né? A gente pode adicionar novas faixas adicionais para melhorar um pouco o fluxo na região, a gente pode aumentar o tempo dos sinais de trânsito, enfim, investigar quais os problemas também que está acontecendo com isso, né? Pode ser um semáforo com defeito, pode ser um alagamento, um acidente, a gente pode usar isso com outros dados, que não é nada muito complicado, além do fato de que tem um programa da Secretaria da Prefeitura, da Secretaria de Segurança, que a gente participa também, que se chama City Camera. O que é isso? Hoje a plataforma está com 3.000 câmeras na base, e são 3.000 câmeras na cidade. Uma dessas 3.000 câmeras com certeza pode estar focado para uma região dessas. Isso economiza muito tempo, muito dinheiro. Em vez de você mandar uma pessoa para lá, você pode já fazer essa análise, é uma coisa que já está dentro do governo, dentro da prefeitura, e aí você pode tomar essa decisão melhor, né? Isso fortalece muito mais aquela premissa de que o Estado tem que ser menos reativo e mais proativo, e a gente está focando muito desse lado, né? Outros eventos que a gente também mapeou, vias com mais infrações, campanhas direcionadas para conscientizar os motoristas de dizer melhor o trânsito. Outro tipo de evento baseado naquele dashboard, né? Vias com menos infrações. Poxa, pode ser algum problema que também vai aparecer pontos no mapa. Auditar melhores fornecedores e ver o que está acontecendo, ou às vezes de fato o que está acontecendo lá, só tem pouco infração. Vias com mais caminhões. É um trigger importante também para saber se o capeamento está em dia. Será que a gente já não pode prever quando vai ter uma próxima recapeamento para fazer lá, dado que passa muito veículo com muito eixo, entre outros, né? Vias com mais acidentes, vias com emissão de CO2, vias com mais devedores de PVA, e também o roubo e furto, que é uma coisa que a gente faz hoje, a gente coloca essas câmeras em ponto estratégico, a gente já sabe tudo operacional, a gente pode muito bem colocar o nosso know-how em cima disso, né? E aí, voltando na parte de desenvolvimento, que eu estava comentando, como que a gente fez, então? Na parte de desenvolvimento, até pensando na parte do hands-off, né, a gente passar essa bola, então aqui meio que a gente vai deixar tudo documentado, tudo que a gente faz de desenvolvimento. Então a gente começou, o nosso GitHub está aqui, que é um projeto aberto, escrito em Django, fácil acesso, a arquitetura é bem conhecida por muitos desenvolvedores, a gente centraliza nossa comunicação no WhatsApp, tem uma pasta compartilhada, os papéis, a gente quer um PO, que é um Product Owner, um responsável pelo todo o desenvolvimento dentro da empresa, sendo aqui da equipe da prefeitura, porque esse cara que vai ter as dores para a gente realmente ir para o caminho certo. Tem os desenvolvedores, que é eu e o Gui, mas outras pessoas, caso for acontecer. Na parte de passar o conhecimento, a gente quer aplicar uma coisa que a gente já faz na nossa empresa, que chama Pair Programming Session. Como funciona isso? A gente senta, basicamente, num dia e fica codando todas as tarefas que tem no nosso backlog, né, que eu vou mostrar. A gente trabalha em método de sprints, a gente separa algumas tarefas que a gente tem no nosso backlog aqui, coloca numa sprint, no período de 2 semanas, a gente tem que rodar e entregar essas tarefas, entregando as tarefas completo. Não sei se mostra aqui. Acabou. Beleza, mas era isso. Vamos abrir.